Apresentação: Eider Mustafa e Aline Barnabé. 11 horas e 35 minutos aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito bom dia para você, ouvinte sintonizado nos 91,3 FM. Estamos começando mais um CBN Saúde e Bem-Estar. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2015. Aline Barnabé, bom dia para você. Bom dia, Eider, bom dia a todos. Quarta-feira, dia de falar de alimentação. Pois é, nosso dia dedicado aqui à nutrição, a tudo que envolve aí a alimentação. E você, claro, já sabe disso, já pode começar a participar através do nosso WhatsApp 96269130 ou pelo nosso telefone, né, Aline Barnabé? O 3203-1199. Isso, ligue e participa, porque hoje nós vamos falar de alimentação macrobiótica. Se você nunca ouviu falar, vai começar a ouvir falar hoje. Se você já ouviu, mas não sabe o que é, vai entender também melhor hoje o que é essa alimentação macrobiótica, porque conosco nos estúdios, para explicar tudo sobre esse assunto, está a doutora Janaína Queiroz, nutricionista, membro do Conselho Regional de Nutrição. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui para compartilhar, vou explicar um pouco sobre a alimentação ou dieta macrobiótica. Pode falar. Bom, o que vem a ser essa dieta, né, doutora? Para começar logo o nosso bate-papo. Isso. Além de dieta, também é uma questão de rever os seus conceitos de vida, porque ela é baseada numa filosofia oriental. Quem a trouxe para o Ocidente foi Ozawa, que na década de 30 começou a divulgar na França e Bélgica. E naquela época se chamava também alimentação zen, daí vem essa palavra zen. No Brasil, quem trouxe essa alimentação macrobiótica foi Flávio Zanata, que fundou a Associação Macrobiótica do Rio de Janeiro. Eu até conheço, já estive lá. Então, o que se baseia essa alimentação? Basicamente, o que se preconiza é que os alimentos eles sejam o mais natural possível e também que esses alimentos possam ser próximos à sua região. A questão, já vê, na década de 30 se fala de não ter aditivos químicos, agrotóxicos, e também se baseia no equilíbrio do universo, que é o Yin e o Yang. Então, os alimentos são os alimentos como café, açúcar e álcool, bebidas alcoólicas. E os alimentos Yang são as carnes, carne de caça, queijos curados, e basicamente carne. Mas, para a filosofia dessa alimentação, você tem 7 estágios. Então, o primeiro estágio seria, eu não falei também os alimentos neutros, que são os alimentos indicados para se comer, que são os cereais, algumas leguminosas e poucas frutas. Mas desses 7 estágios da alimentação macrobiótica, você começa nesse primeiro, que ainda 2 vezes por semana pode-se comer carne branca, peixe, só peixe na macrobiótica. E frutas, legumes, depois, aí conforme você vai evoluindo, segundo a alimentação macrobiótica, você vai chegar até o estágio 7, que é só comer arroz integral. Olha só comer arroz integral. Isso é o que o Ozawa preconizava na década de 30. Mas nutricionalmente nós sabemos que, assim, espiritualmente você pode estar desapegado de abdicar de todos os alimentos e só ficar numa dieta de arroz integral. Mas nutricionalmente, fisiologicamente, se vai ter várias deficiências de vitaminas, minerais. A própria alimentação que não contém carne, a alimentação vegetariana, ela já proporciona uma deficiência de vitamina B12. Que aí, como na modernidade, nós temos os suplementos que você não precisa estar comendo carne para repor a vitamina B12.
Na década de 30 não se tinha isso. Então, eu acredito, e também como ele vivia na França, ele preconizava que as frutas tinham que ser frutas temperadas e que você tivesse acesso próximo. Aqui no Brasil, por exemplo, o abacaxi, a banana, isso eles não comiam. Uhum. Também tem uma contradição, porque nós temos uma fartura muito grande de frutas tropicais. Isso. Então, nós podemos adaptar essa alimentação e não seguir à risca tudo preconizado, porque nós temos frutas em abundância. Mas, de qualquer jeito, pela pirâmide, que é a pirâmide alimentar da macrobiótica, ela não coloca frutas como a prioridade. A prioridade da alimentação são os cereais, que seriam o trigo, o arroz, o trigo sarraceno, mas que hoje em dia nós sabemos que o trigo ele já é um alimento modificado, ele é transgênico, diferente da década de 30. Uhum. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque você fazer uma alimentação basicamente só de cereal, também você fica com deficiência de outros, e também é harmonia. Claro. Apesar da macrobiótica de preconizar nesse primeiro estágio a harmonia dos alimentos, se você vai evoluindo para atingir o arroz, somente o arroz integral, você vai eliminando alguns alimentos. Mas, por outro lado, tem a parte que na confecção, quando você vai confeccionar os alimentos, isso eu acredito muito também, você fazer aquele alimento com uma energia positiva, você fazer aquilo bem. A questão de priorizar somente os naturais e não comer nada de alimentos que tenham aditivos, que sejam processados ou industrializados, que atualmente a questão de antioxidantes, tudo isso, se está preconizando exatamente isso, porque existem os alimentos processados e os superprocessados. Como é que seria um exemplo? O milho, uma espiga é o milho natural. O milho processado, ele seria o milho em lata. Em conserva, né? Em conserva. Que já tem algum aditivo do Flandres de fazer a lata, que ele já tem isso. E o super processado milho seriam aqueles chips de milho, sim, que eu chamo isopor aquilo. Aquilo ali é gordura trans, é o que nós chamamos de caloria vazia, nutrição zero. E tem muita caloria, não é caloria vazia não, justamente muito calórico e pouco nutritivo. Então, isso a nutrição condena exatamente isso. Você fazer essa nossa alimentação moderna de muitos alimentos refinados, muito açúcar, muito refrigerante. Isso, nós enquanto população temos que rever tudo isso. Porque é mais trabalhoso fazer um suco, mas é muito mais saudável. Eu tenho, quem consegue morar mais assim no interior, que é próximo a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, o Recôncavo, tem áreas que tem assim mangueiras, muitas frutas, e as pessoas não estão valorizando isso que está no seu quintal. Elas valorizam muito mais a questão de comer um hambúrguer, comer um sanduíche, uma pizza, e estão deixando de se alimentar do que é natural. Eu tenho uma amiga, eu moro perto de Lauro de Freitas, em Vilas, que ela tem, não é grande o quintal dela não, mas ela tem várias árvores. Então ela tem goiaba, tem mangueira. Eu fui uma vez lá na despensa dela, onde ela tem o freezer. O freezer dela é cheio de pedaços das frutas da época que ela colhe, ou seja, ela não desperdiça. Então, nós temos que criar esse hábito de a manga mesmo, quando é época de manga, fica tudo podre. Tapete no chão e tudo. A gente pode congelar, se não tiver a criatividade de fazer outras preparações e tudo, pelo menos congelar para fazer a polpa. E assim, o que eu posso dar uma sugestão? A família toda reunir para
para isso num sábado, num domingo. O pai, a mãe, as crianças, vai lá colher a manga, quem tem a oportunidade de ter uma mangueira. Depois vamos todo mundo descascar, conversar, porque aliado a isso também está acontecendo essa desagregação da família, porque ninguém senta mais junto para conversar, inclusive. Na França, uma das... porque dizem, quer dizer, que o francês realmente, apesar de ter aquela dieta que tem muito queijo, sei que eles não são obesos, porque já se viu que lá eles fazem as refeições juntas, fazem isso, e então isso daí é importante. Também, aqui no Brasil nós temos o guia alimentar nosso, do Ministério da Saúde, que ele justamente ensina a população, é um guia para ensinar a população como, nutricionalmente, como se alimentar mais corretamente a nível de nutrição, a nível de alimentação. E assim, nos sites tem a guia alimentar da população brasileira. E assim, se vocês puderem acessar, é muito importante, que tem vários capítulos e cada capítulo fala sobre isso. E sempre priorizando essa questão da alimentação natural, mais natural possível. 11h46 aqui no CBN Saúde e Bem-Estar. Nós estamos conversando com a doutora Janaína Queiroz, ela que é nutricionista e membro do Conselho Regional de Nutrição, falando hoje sobre dieta macrobiótica. Doutora, então a senhora explicou aí o que é dieta macrobiótica, que ela se propõe, a filosofia, os níveis, os estágios, né, até chegar no arroz integral, como foi preconizado pelo criador. Mas eu queria saber da senhora, até que nível essa alimentação ela é segura do ponto de vista nutricional? Porque filosofia é uma coisa, como a senhora bem falou, né? Nutrição é outra completamente diferente, a questão científica, fisiológica da coisa. Então, como nutricionista, né, a senhora você aconselha a fazer isso até que estágio? Até quando a pessoa pode dizer assim, até por aqui, tranquilo, eu vou aderir? Eu aconselho o primeiro estágio, assim, para ter uma harmonia. E assim, eu esqueci de falar que também tem a questão da mastigação. Na macrobiótica, são 50 vezes ou 60 vezes mastigar cada vez. Eles também consideram isso muito, eles valorizam muito a questão da mastigação. Mas assim, eu considero o primeiro estágio, porque é justamente a harmonia dos alimentos. Que aí você vai consumir cereais, leguminosas. Eu aconselho os laticínios, mas a alimentação macrobiótica, ela não preconiza laticínios, nem queijos, nem derivados, somente o tofu, que é o queijo de soja. Eu acho que os laticínios também são importantes. Algumas pessoas são contra o leite e tudo, mas ainda é uma fonte de proteína de fácil acesso que a população tem. Uma pessoa bem esclarecida, com recursos, pode até não tomar o leite. Ou aquela pessoa que tem intolerância à lactose. Essa daí não pode tomar o leite de jeito nenhum. Mas o leite ainda é uma fonte boa de proteína. E eu só vou de queijos. E também tem a questão do queijo, que o queijo tem vários. Tem o queijo de Minas, tem os queijos que não são com muita gordura. Os queijos gordurosos não recomendo. Mas os queijos leves, que não são curados, esses também são. Mas assim, eu acredito que a alimentação macrobiótica, ela teve a sua adaptação. Na década de 30 não era preconizado nada disso. Hoje em dia eu acredito que deva ter uma adaptação. Não, eu acho que não são aqueles que realmente respeitam a filosofia do seu fundador, que tem seu mérito. Mas, assim, eu vejo em alguns sites, algumas coisas, adaptações. Inclusive, até sendo Yang, tem a bebida alcoólica também, que algumas pessoas fazem uso de vinho e cerveja, mas é nesse primeiro estágio. Talvez no segundo ou terceiro estágio, quando corte a bebida alcoólica, que a gente sabe. E outra coisa também, que não se pode, é o uso de berinjela e tomate. E nós sabemos que
o tomate é rico em licopeno, que é um antioxidante muito potente. Então, eu só faço assim essas ressalvas. Mas o importante é você comer o mais natural possível né? E, se possível, orgânico. Eu sei que é caro, mas caso seja possível, dá preferência ao orgânico. 11h50, temos o ouvinte na linha, é isso mesmo? Para poder tentar fazer uma pergunta para a doutora Janaína Queiroz. Daqui a pouquinho a gente Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para a doutora Janaína sobre o vegetariano, né? Porque o vegetariano também não pode comer carne, né? Preconiza-se isso juntamente com a macrobiótica. Tem alguma similaridade entre essas duas filosofias? Não, eu sou vegetariana, mas eu não sou macrobiótica. Doutora não, Janaína. Assim, a similaridade é a questão de o mais integral e mais natural possível. Só que a alimentação vegetariana, porque tem o ovo-lacto vegetariano, que é aquele vegetariano que come ovo e leite. O macrobiótico não come nem ovo nem leite. Tem o lacto vegetariano, que come, que toma leite e os laticínios. E o vegetariano prioriza muito a fruta, os cereais, as leguminosas, os folhosos. E eu falei da B12, mas tem a questão também do ferro, da anemia. Se você tem uma ingesta boa de alimento verde escuro, junto com a vitamina C, porque nós chamamos os alimentos verde escuros, eles são ricos em ferro. O ferro não é mínico, que é aquele que não provém de animais. Mas ele só vai ser metabolizado no organismo se for junto com uma vitamina C. Doutora, vou só interromper a senhora rapidamente, porque o nosso ouvinte já está na linha. Tem um ouvinte na linha. Bom dia, Lúcia. Bom dia, gente. Qual a sua pergunta, Lúcia? Então, doutora, é difícil encontrar alimentos macrobióticos em Salvador? Olha, os alimentos macrobióticos são as algas, os vegetais e legumes você encontra sempre, mas tem algumas particularidades da alimentação macrobiótica, que eles comem uma ameixa seca, que ela é salgada. Tem também as algas, vários tipos de alga, porque é muito baseada na alimentação oriental. Então, eu acredito que nas lojas de produtos naturais você consiga encontrar. E assim, como as algas são secas, tudo isso, hoje em dia com a internet, eu acho que pedindo pela internet, essa questão de algas, você pode encontrar. Mas assim, o resto a outra alimentação, que são os cereais, tudo, agora, o arroz integral, tem que ser um arroz integral, aquele cateto, que tem a casquinha, ou o arroz vermelho, que é o melhor arroz que tem. Porque tem um tipo que se diz arroz integral, mas eles são já são quase sem fibra, que assim, eu não indico. Eu indico o arroz que tenha fibra, porque realmente a alimentação, ela tem que ter fibra. A partir do momento que você tira toda aquela fibra do arroz, daquele arroz branco, ele também passa a ser vazio, caloria vazia, porque não tem nada de nutriente ali, só tem amido. Tá certo, então. Obrigado, Lúcia, aí pela sua participação com a gente. Continue na sintonia, são 11h54. Você também pode participar mandando pra gente aqui mensagem no 9626-9130 ou ligando pro 3203-1199. Hoje a gente está conversando de macrobiótica aqui com a Janaína Queiroz, nutricionista, membro do Conselho Regional de Nutrição. Agora, Janaína, a gente já falou da questão da diferença entre macrobiótica e o vegetarianismo, né? Você já explicou direitinho pra gente. A questão de encontrar alimentos, né, para se fazer essa dieta macrobiótica, como preconizado antes. E em relação a pessoas que podem fazer, que podem aderir, Janaína, mulheres grávidas, por exemplo, crianças, é interessante que essas pessoas também adiram a essa dieta, ou justamente por uma questão de compensação nutricional, a depender de que estágio você queira estar,
é melhor tomar um certo cuidado? Na gravidez, nesse primeiro estágio não teria problema. Agora, só teria que fazer todo o suplemento que é normal, que hoje em dia é o ácido fólico e também o ômega 3, que está sendo muito importante na gravidez, para justamente a questão da parte neural do feto. Outra coisa também que eu indico, que é muito rico em ômega 3, é o óleo de krill, que ele é até o precursor do ômega 3, é o que o peixe come para poder metabolizar o ômega 3, que nós comemos o ômega 3 através do óleo de peixe. Crianças, assim, uma alimentação macrobiótica restrita, muito, muito restrita, como é aquela original, eu não acho que seja indicada para criança. Eu digo a nível de nutrição, a nível como nutricionista, porque principalmente nessa fase de desenvolvimento precisa de todos os nutrientes, e talvez possa faltar algum nutriente. Então seria interessante fazer a primeira fase, que legumes, frutas, o peixe, não é? O peixe aí seria interessante para a criança, e sempre estar fazendo os exames bioquímicos. Importante. Eu mesma, que eu sou vegetariana, todo ano eu faço meus exames, porque pode ter alguma deficiência, alguma coisa que a gente vai corrigir com algum suplemento, porque é importantíssimo que a gente faça sempre esse acompanhamento. E se a criança filhos de pais macrobióticos e tudo, tanto os pais quanto as crianças, é importante fazer, porque aí você vai detectar se tem alguma deficiência e você corrige. Principalmente nessa fase de desenvolvimento, que se houver qualquer falha, você pode estar afetando toda uma cadeia de desenvolvimento. É verdade, é verdade. E a gente tem um ouvinte aqui, Luísa, falando onde encontrar os alimentos macrobióticos no grão de arroz, que tem na Pituba, tem na Vitória, então... Pronto. Eu não falei porque tem como... Pode falar? Pode. Não, tem o Mundo Verde também. Tem o orgânico, né? Também. O orgânico. Quem mora em Lauro de Freitas tem o Florescer, que é lá no centro de Lauro de Freitas, que começou de lá, eu sei. Assim, tem muitas opções também. De época eu não falei porque eu não sabia se podia... Não, aqui pode. Falar. Se é informação para o nosso ouvinte, com ficar, né? Pode falar. E assim, ela parabeniza o programa, a mesma coisa o Edinaldo, Alexandria também disse que está bem interessante o tema, e a Maria Lemos, né, que sempre participa aqui às quartas, mandando beijo para todos. Maria Lemos, o Edinaldo, nosso ouvinte também, a primeira que falou, a Luísa, obrigado pela participação. Infelizmente o tempo acabou, quando a conversa é boa, assim, o tempo passa voando, né? Infelizmente o tempo está acabando, são 11h58. Eu queria muito agradecer a Janaína Queiroz, nutricionista, membro do Conselho Regional de Nutrição, pela vinda aqui para explicar para a gente direitinho o que é essa alimentação, essa filosofia, antes de mais nada, né, macrobiótica, e claro, dando as dicas aí para quem quer seguir e para você seguir, claro, de forma tranquila e sem prejudicar a sua nutrição, o seu desenvolvimento, o seu dia a dia. Janaína, muitíssimo obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui, e até a próxima oportunidade, então. Sim, agradecida a vocês também ter compartilhado aqui, espero ter ajudado ou ter alertado alguma coisa para o pessoal que ouviu. Eu também fico agradecida. Só querendo, já estou à disposição para voltar. Não se preocupe que quereremos. 11h58. Aline Barnabé, amanhã, quinta-feira. A gente sabe que quinta-feira não é exatamente o dia de falar de esporte, mas a gente já vai pré-aquecer. Vai ser dia de saúde, dia de saúde, né? Vamos pré-aquecer, porque amanhã a gente vai falar da 7ª edição do Triatlon Bahia de Todos os Santos. Triatlon sabe o que é, né? Corrida, natação e ainda tem ciclismo. Não é para qualquer um, não. Vai acontecer no dia 2, né? Esse triatlon no domingo, mas as inscrições ainda estão abertas e você amanhã vai conferir uma entrevista com o presidente da Federação de Triatlon da Bahia, o Ernesto Pitanga. Você não pode perder amanhã aqui, porque hoje vamos ficando neste exato momento com o programa. Trabalhos técnicos de Claudino Ribeiro Filho, a produção de Sara Kirley e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Apresentação: Eider Mustafa e Aline Barnabé. Tá chegando o repórter CBN, na sequência tem Carlos Alberto Sardenberg no CBN Brasil. A gente volta amanhã às 11h30. Aline Barnabé, tchauzinho. Tchau, até amanhã. Meio-dia em ponto. CBN Saúde e Bem-Estar.